Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe os seus projetos, os seus planos, aquilo que você tem colocado diante das mãos do Senhor, e se for da vontade dele, irá acontecer. Seu irmão em Cristo Jesus, Leilton Gomes, Deus colocou uma palavra ao meu coração para transmitir aos vossos corações. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 2, o versículo 3, o 4, o 5 e o 6. A epígrafe do texto vai dizer assim: Jesus e João Batista. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Antes de nós começarmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma breve oração por minha vida e por sua vida que vai ouvir essa mensagem do coração de Deus. Deus, que nessa tarde o Senhor possa tocar na vida deste irmão, na vida desta irmã, que o Senhor possa realizar prodígio e maravilha sobre a vida deles. Fala conosco, fala com a minha alma, fala com a alma do meu irmão e com a alma da minha irmã, para que o teu nome ele possa ser glorificado. Vemos o texto a qual nós acabamos de ler, um texto bastante desafiador, e antes de começar a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, Deus colocou um tema: ainda que a sua cabeça vá parar dentro de uma bandeja, não negocie a verdade. Queridos, vamos observar que a nossa Bíblia Sagrada contém 66 livros, cada deles são divididos a nossa parte da nossa Bíblia Sagrada. Nós vamos ver os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles com a característica diferente e também com a escrita diferente. O Evangelho de Lucas me chama a atenção porque Lucas ele presenciava tudo o que acontecia e ele ia lá e ele escrevia, não dizendo que os outros evangelistas também não tinha Deus, tinha sim, só que os outros evangelistas ouviam de testemunha e assim eles escreviam o que as testemunhas narravam, os acontecimentos a qual Jesus fazia. Pois bem, vamos ver que no Evangelho de Mateus vai escrever para o povo judeu. Nós vamos observar que na passagem que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 11, João agora ele está dentro de um cárcere. João agora ele está dentro de uma prisão. Por ter falado a verdade. Nós sabemos e conhecemos a nossa Bíblia Sagrada. Vamos ver no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, o médico amado, que um anjo vem anunciar o nascimento de João. O anjo Gabriel vai descer. Nesse tempo quem governava era o rei Herodes na Judéia, e um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Todos os dois eram justos perante Deus, andaram sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo ambos avançados em idade, e exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E na hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando, e um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso.
E vendo Zacarias, perturbou-se e temou e apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberás vinhos nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele o espírito do poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, averter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pois bem, nós observamos que Isabel já era avançada em idade, Zacarias também já era velho, mas tinha uma promessa sobre a vida deles. O anjo Gabriel vai descer e vai falar aquilo que Deus passou para o anjo, que Isabel agora ia gerar. O tempo vai se passar e agora vai ser o nascimento de João. João, ele vai nascer, para quem não sabe, João Batista é primo de Jesus. João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses. Não vamos confundir, João Batista não é aquele que repousou sobre o peito do nosso mestre Jesus. Foi João, filho de Zebedeu. Nós observamos que agora João Batista nasce também no tempo difícil também, no tempo que era de apostasia, onde o rei queria fazer o que eles queriam fazer, não queria mais ouvir a voz de Deus, fazer conforme o Senhor tinha ordenado. Agora nós vamos observar no meio dessa história que agora Isabel vai gerar. Eu acho interessante é que Lucas capítulo 1 e versículo 37, a Bíblia vai dizer assim, que para Deus não há nada impossível. Se o médico falou para você que você não vai mais gerar, se o médico falou para você que você não vai vencer esse câncer, a última palavra é do nosso Senhor Jesus, porque para ele não há nada impossível. Vamos ver agora que no 6º mês o anjo Gabriel, enviado por Deus numa cidade chamada Galiléia, nós vamos observar aqui uma virgem por nome Maria. Todos nós conhecemos essa passagem de cor e salteado. Vai, Maria, tu vai gerar um filho. Então nós sabemos da história. Nós vamos observar agora que João Batista nasce. E quando João Batista vai nascer, depois de ter circuncidado no 8º dia, como era de costume, agora Zacarias, seu pai, responde à sua mãe: não, ele se chamará João. Zacarias, ele vai ficar mudo, vai ficar muito mudo, porque ele duvidou do que Deus iria fazer sobre a vida dele e a vida da esposa dele. Observamos e vemos que João Batista, quando vai nascer, João Batista era um pregador ousado. João Batista foi profeta escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus Cristo. Ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro anunciador da nova aliança. João Batista tinha uma mensagem, e esse texto é chave, é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3 e versículo 3. Nós sabemos também, nós vamos observar que agora João Batista vai nascer da sua mãe Isabel, e foi um milagre de Deus, pois Isabel era estéril e já era idosa. O nome de João foi escolhido por Deus, veio com a missão específica desde o ventre da sua mãe. João veio para preparar o povo para a chegada do Messias. Lucas capítulo 1 e versículo 76 vai dizer assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante a face do Senhor, preparar os seus caminhos. A missão de João era chamar o povo ao arrependimento, anunciar a chegada de Jesus e preparar os corações para receber o Salvador. João, ele vai viver uma vida no deserto, simples e separada por Deus. Mateus capítulo 13, versículo 4. João usava uma veste de pelos de camelos e um cinto de couro, igualmente as características do profeta Elias. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Nós vamos ver que João nos traz uma lição bastante importante para a nossa vida. Vai trazer sobre a santidade, a simplicidade e a dependência de Deus. Enquanto João estava no deserto, João Batista estava pregando: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o tempo do Senhor. João Batista era um pregador que tinha 5 mensagens. A primeira mensagem de João Batista era sobre arrependimento. A segunda mensagem de João Batista era Cordeiro de Deus. A terceira mensagem de João Batista era raça de víbora. A quarta mensagem é mensagem de tirar pregador da cadeira: Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E a quinta mensagem, uma
uma mensagem bastante forte, bastante extraordinária. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Importa que Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Essa era a mensagem de João Batista que ele pregava no deserto, porque os fariseus estavam no deserto, e quando ele vai usar essa expressão raça de víbora, ele está usando como a serpente do deserto, que era uma serpente bastante traiçoeira e bastante que tinha artimanha. Nós vamos observar que João batizava no Rio Jordão como um sinal de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer que João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento. O batismo de João não salvava, mas demonstrava uma mudança de vida. Quando João Batista agora vai se deparar com Jesus no Rio Jordão, imagina aquela fila de gente para poder ser batizado por João. Agora vai chegar a vez de Jesus, e quando viu Jesus, João declarou, João capítulo 1 e versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vem e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João reconheceu que Jesus era o Messias, João reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e João reconheceu o Salvador do mundo. Nós vamos observar que quando agora Jesus vai ser batizado no Jordão pelo seu próprio primo João Batista, vai descer agora, o Espírito Santo desce como forma de pomba, e do céu se abre e fala, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus foi revelado publicamente. Aqui vemos a manifestação da Trindade. Aqui nós vamos ver a humildade de João Batista. Mesmo sendo muito respeitado, João sempre apontava para Cristo. João capítulo 3 e versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João também nos dá uma lição de humildade, de serviço e de exaltação de Cristo acima de nós mesmos. Pois bem, vemos os feitos de João Batista, um homem que vivia em santidade, um homem que vivia em comunhão com Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. Nós vamos observar que agora João vai olhar para Herodes, vai falar, Herodes, não é lícito possuir uma mulher que não é tua, é mulher do teu irmão. E por esse motivo João agora vai se deparar dentro de uma prisão. E aqui eu vou começar a pregar e entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. João, ele está dentro da prisão. Agora João, ele vai enviar 2 dos seus discípulos a perguntar a Jesus, o profeta que profetizava no deserto, que pregava no deserto, que batizava no Rio Jordão, que falava, convertei-vos, raça de víbora. Agora entrou a dúvida no profeta. Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus, nós podemos ter uma vida de oração, nós podemos ter uma vida de comunhão, nós podemos fazer para o céu, mas vai ter momento na nossa vida que a dúvida vai bater mesmo, e bate para o nome do Senhor ele ser glorificado. E agora João, ouvindo dentro do cárcere falar dos feitos de Cristo, vai enviar 2 discípulos a perguntar, é tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, vai lá, os 2 discípulos, e diga a João, e anunciai as coisas que ouvis e vê. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos de João, e dizer para João, João, você é aquele mesmo que você pregava sobre mim, é verdade. Não deixa a dúvida entrar dentro do teu coração. Ainda que a tua cabeça vá parar dentro de uma bandeja, não negocie a verdade. Nós vamos observar que agora o rei vai dar uma festa. E agora, dando essa festa, Herodias vai dançar e vai agradar ao rei. E o rei vai falar, me pede tudo o que quiseres, que até metade desse reino eu te darei. E Herodias vai olhar para o rei e vai falar, eu quero a cabeça de João Batista dentro da bandeja. Meu Deus, é forte. João dentro daquela cela, imagina aquela cela escura, aquela cela fria. João Batista tinha sim plena consciência que ele ia ser decapitado, que ele ia ser morto. Eu imagino quando o executador chegou para tirar a vida de João Batista, cortar sua cabeça e colocar dentro da bandeja. Eu imagino João falando, pode cortar minha cabeça, eu não vou negociar a verdade.
Pode colocar minha cabeça dentro da bandeja e levar para Herodias, mas a verdade vai ser falada. Herodes vai ter que largar uma mulher que não é dele, que é mulher do irmão dele, porque João, ele falava a verdade. João era um profeta radical. João, vamos dizer a linguagem de hoje, no nosso século que nós estamos vivendo, não tinha papa na língua. E João agora vai ser decapitado por amor ao evangelho. E eu preciso falar isso para você nessa tarde. Ainda que tentarem te matar, ainda que tentarem te calar, ainda que te jogarem dentro de uma prisão, ainda que tentarem te esconder, não negocie a verdade. Continue falando a verdade, porque o céu vai se responsabilizar. Continua falando a verdade, porque o céu ele vai fazer. E olhando para não negociar a verdade, eu vou me lembrar agora de Nabote, a vinha de Nabote. Acabe vai tomar posse da vinha de Nabote. Nabote vai falar: eu não posso vender, eu não posso trocar, porque é herança do meu pai. Se quiser pode até me matar, mas a minha vinha você não vai levar. Matou Nabote. Quando vai se apossar da vinha de Nabote, Deus levanta o profeta Elias e fala: Acabe, da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também irão lamber o teu sangue, porque você está fazendo, não agradou ao Senhor, porque essa vinha não é tua, essa vinha é de Nabote. E a vinha, que significa a presença de Deus, alegria, nós não devemos negociar de forma alguma. Então, ainda que você venha parar dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra, tentarem te calar, tentarem te caluniar, tentarem querer colocar você de cabeça para baixo e te crucificar, não negocie a verdade. Continue falando a verdade, porque o céu vai se responsabilizar pela sua vida. Receba essa palavra nessa tarde, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.